Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, ancião de distrito Mazinho. Amados irmãos, boa noite. É uma alegria que nesta noite, mais uma vez, nós podemos compartilhar esta palavra pastoral. Por graça, o Senhor tem nos permitido, mais uma vez, estar à frente desta palavra, ser aquele que vai ser o condutor, a ferramenta utilizada para poder transmitir aquilo que é a sua vontade. E o nosso texto de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, e a palavra nos diz: Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Amados, esta é uma palavra já conhecida nossa, é a parábola do semeador. E para que nós possamos ter um entendimento maior daquilo que o Senhor quer expressar para nós nessa noite, nós não vamos ficar apenas com este versículo, vamos ler também o versículo anterior, que é o 4, e também até o versículo 8, onde nos diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amados, o que Jesus quer fazer com esta parábola é nos estimular a ser seguidores e também é proclamar o reino de Deus. Ou seja, semear essa palavra a todas as pessoas. Mas hoje nós vamos ver essa palavra segundo as escritas de Lucas, que é o que nós acabamos de ler, e também com uma interpretação feita por Jesus Cristo. Lucas, amados irmãos, ele simplesmente descreveu no papel, como nós temos acabado de ler, aquilo que Jesus Cristo havia dito. Ele falou sobre a palavra, ele deixou a palavra bem escrita para que as pessoas pudessem ter entendimento, mas, de fato, amados irmãos, quando Jesus Cristo disse essa parábola, essa que foi escrita por Lucas, nem todos tiveram o entendimento real que devia. No entanto, até mesmo os seus discípulos, estes perguntaram: que palavra é essa? Que parábola é essa? Então, aqui no versículo 9, nós podemos ler: e seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então, amados irmãos, a parábola, segundo Lucas narrou a parábola assim como Jesus a contou. O semeador saiu a semear e a semente caiu em diversos tipos de solos. E teve solos que eram adequados para a plantação, mas outros solos, estes, não receberam bem a palavra. Então a palavra certamente não ficou, a semente certamente não ficou em lugar onde poderia vingar, amados irmãos. E Lucas continuou dizendo sobre a parábola que a semente caiu umas pelos caminhos, outra pelas pedras, outras em espinhos, até que a semente pôde cair em boa terra. Amados, como nós podemos comparar estas palavras de Lucas? Lucas quis demonstrar aquilo que Jesus Cristo havia dito, que ali haviam ervas daninhas, haviam as pedras, haviam aquelas que ficaram pelo caminho, e estas três situações, amados irmãos, certamente não ia produzir o fruto que deveria.
Então, por fim, amados irmãos, veio um quarto tipo de solo, onde a terra era boa, e sim, aí esses frutos poderiam crescer, produzir 100 vezes mais, como foi dito no que nós podemos ler. Mas, amados irmãos, mais interessante do que as palavras de Lucas é a interpretação de Jesus Cristo, porque Lucas simplesmente descreveu aquilo que Jesus Cristo havia dito. Mas quando foi questionado, Jesus Cristo também deu uma resposta aos seus discípulos e aquelas pessoas que o rodeavam. Porque ele teve que fazer uma interpretação daquilo que ele havia dito para que a palavra pudesse chegar no coração de todas as pessoas. Sendo assim, amados irmãos, Jesus Cristo, ele simplesmente falou sobre a parábola de uma forma diferente, interpretativa, uma forma como ele queria que chegasse realmente no coração das pessoas. Então ali Jesus Cristo pôde falar sobre a palavra. O que é a semente para nós, amados irmãos? Na interpretação de Jesus Cristo, a semente é a palavra. E o que são estes solos? Os solos, amados irmãos, são os diversos tipos de ouvintes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus. E como está a situação do seu coração perante a Deus. Então, amados irmãos, Jesus Cristo diz, nessa interpretação, as características dos solos. Então, primeiramente, amados irmãos, ele disse que uma diferente percepção daquilo que é a vontade de Deus pode fazer do nosso coração um bom solo ou um mau solo. Então depende de cada um de nós, amados irmãos, se vamos ter uma boa colheita ou uma má colheita. Então Jesus aqui descreve os ouvintes. Então, amados irmãos, o que são esses ouvintes? Com relação aos 3 primeiros solos que Jesus Cristo disse, onde tinha o espinho, onde a semente caiu pelo caminho e onde estavam as pedras. Então Jesus descreve esses ouvintes como aqueles que não se preocupam com a palavra de Deus. A palavra às vezes pode ser ouvida, mas ele não dá crédito a ela. Não coloca em seu coração aquilo que realmente é a vontade de Deus. Não se preocupa com a palavra, não deixa com que ela penetre em seu coração. Por quê? Porque tem um coração duro. Então, sendo assim, a semente fica pelo caminho, ou seja, a palavra fica pelo caminho, devido a esse coração duro. E quando ela fica pelo caminho, amados irmãos, o que acontece? Vêm os pássaros e a comem. Esses pássaros, Jesus relaciona ele, ou interpreta ele como o diabo, que muitas vezes não quer que nós adquiramos fé, muitas vezes não quer que nós chegamos a ter o desejo pela salvação. Então, amados irmãos, ele entra em nossa mente e tira de nós aquilo que nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque não chegou no nosso coração, ficou superficialmente na nossa cabeça. Então nós temos que permitir que a palavra, além de entrar no nosso entendimento, que ela ocupe um espaço em nosso coração, para que ela possa se enraigar, para que ela possa crescer e dar os frutos. Alguns outros impedimentos que podem fazer com que a palavra ocupe as nossas vidas, com que nos dê condição de crescer espiritualmente, amados irmãos, são as provas, as preocupações. Quantas pessoas se deixam levar por essas provas, por essas preocupações, e com isso não tem uma fé erradicada em Deus, não tem uma vontade de crescer espiritualmente. Por quê? Porque desacredita, devido à circunstância que vive, não acredita que Deus, que Jesus Cristo possa fazer alguma coisa por ela. Outras coisas que podem também, amados irmãos, nos impedir de alcançar a graça de Deus, de permitir com que essa palavra entre em nossas vidas, são as riquezas. Quantas pessoas hoje, infelizmente, se deixam levar pelo dinheiro? Tem o seu Deus, tem o dinheiro como seu Deus. Então, com isso, acho que pelo fato de alcançar algumas riquezas, não há necessidade de mais nada em suas vidas.
Quando, na verdade, amados irmãos, esquece de que tudo que vivemos aqui nessa terra é passageiro, de que nós vamos ter que alcançar a graça de Deus para podermos chegar à nossa salvação. Depois também, amados irmãos, satisfação dos seus prazeres. Quantas pessoas querem viver hoje uma vida regrada em festejos, em satisfações, em alcançar grandes prazeres. E isso tudo, amados irmãos, nos afasta de Deus. Então este é um coração de solo ruim, é um solo que não é adequado para receber a palavra de Deus, porque ela não consegue penetrar. Mas Jesus Cristo também interpreta o quarto solo e coloca ele como uma boa terra. E qual é esse solo, amados irmãos? É daqueles que vão ouvir a palavra e vão conservar esta palavra nos seus corações. Vão ter um coração honesto, um coração que reconhece a sua vida pecaminosa, que necessita dessa graça de Deus. Um coração que tem desejo de expandir esse evangelho, de levar essa palavra a outras pessoas. Então, amados irmãos, esse coração certamente ele vai dar bons frutos, ele vai perseverar na graça de Deus. Então, esse coração que nós temos que levar até Jesus Cristo. É com esse coração que nós temos que aceitar a palavra de Deus, para que ela possa fazer morada em nosso coração, para que ela possa se enraizar, para que ela possa crescer e dar os frutos que o Senhor Deus quer de cada um de nós. E, amados irmãos, para semear, para terminar a nossa palavra, nós temos uma tarefa de semear o Evangelho. O verdadeiro semeador é Deus, que lá no princípio colocou a sua palavra no coração dos homens e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que concretizasse essa palavra. Jesus Cristo também se autodenomina um desses semeadores. Por quê? Porque ele veio para semear o reino dos céus. Ele veio para semear a vida eterna. Ele veio para semear uma comunhão, uma renovada comunhão entre Deus e os homens. E agora, amados irmãos, essa tarefa é nossa. Nós agora somos os semeadores. E essa parábola nos chama a poder semear. Ela nos chama a poder semear essa palavra, mesmo em circunstâncias adversas. Mesmo quando nós achamos que as coisas estão difíceis. Mesmo quando achamos que o coração que vai receber a palavra é um coração fechado, é um coração duro. Então nós não temos que escolher, nós não temos que fazer acepção das pessoas. A nossa função é divulgar o Evangelho. Então cabe a cada pessoa preparar o seu coração, preparar o solo do seu coração para que possa receber essa semente e dar frutos. Então para isso nós temos que ser um seguidor de Jesus Cristo. Temos que seguir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amados irmãos, cabe a cada um de nós, para podermos dar frutos 100 vezes maior, não se importar com os obstáculos, porque eles vão aparecer na nossa vida. Mas que o amado Deus nos dê força para podermos crescer espiritualmente, para podermos ser bom solo e bom semeador da palavra de Deus, e que ela possa, no nosso coração, trazer bons frutos. Então, amados irmãos, o amado Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente. Por isso, Jesus Cristo nos estimula a ser seguidores e proclamar o reino de Deus. Isto é, semear a palavra a todas as pessoas. Amém.